O som do chinelo batendo contra a pele nua ecoou pela casa de madeira como um trovão anunciando tempestade. Mariana, de apenas 16 anos, encolheu-se no canto da cozinha, seus braços magros tentando proteger o rosto das pancadas que choviam sem piedade. O cheiro de feijão queimado ainda pairava no ar, a desculpa perfeita para mais uma sessão de violência que se tornara rotina naquela casa no interior de Goiás. Sua inútil, não consegue nem fazer um feijão direito, gritava Cleusa, sua madrasta, enquanto continuava a espancá-la. Os olhos da mulher brilhavam com uma crueldade que parecia alimentar-se do sofrimento alheio. Sua mãe morreu e te deixou aqui para me dar trabalho. Mariana não ousou responder. Aprendera há muito tempo que qualquer palavra, qualquer gesto, qualquer respiração mais alta poderia despertar a fúria não apenas de Cleusa, mas também de seu pai, João, que assistia à cena da porta da cozinha com os braços cruzados e uma expressão de aprovação no rosto, marcado pelo álcool e pela amargura. É isso mesmo, Cleusa. Essa menina precisa aprender a ser útil nesta casa, murmurou João, tomando mais um gole da cachaça que nunca largava. Enquanto não aprender, vai apanhar todo dia. A casa era pequena, apenas 3 cômodos que abrigavam, uma família destroçada. As paredes de madeira fina não conseguiam conter os gritos e gemidos de dor que se tornaram a trilha sonora daquele lar. Os vizinhos já haviam se acostumado com os sons. Alguns chegavam a aumentar o volume da televisão para abafar o que vinha da casa do Silva. Mariana crescera naquele inferno desde os 8 anos, quando sua mãe, Maria, morreu de uma pneumonia, mal cuidada. João, devastado pela perda e mergulhado no álcool, casou-se rapidamente com Cleusa, uma mulher 10 anos mais nova que via na menina órfã apenas um estorvo, um lembrete constante de que não era a primeira nem a única mulher na vida de seu marido. Desde então, a vida de Mariana transformou-se numa sequência interminável de humilhações, espancamentos e trabalho forçado. Acordava às 5 da manhã para acender o fogão a lenha, preparar o café, cuidar das galinhas no quintal e lavar as roupas no tanque nos fundos da casa. Quando João e Cleusa acordavam, geralmente ressacados e de mau humor, qualquer coisa servia de pretexto para descarregar nela toda a frustração acumulada. "Levanta daí, sua vagabunda!" Cleusa chutou as costelas de Mariana, que ainda estava encolhida no chão. "Vai buscar água no poço e depois limpa essa cozinha direito. E se eu encontrar um grão de poeira que seja, você vai dormir no quintal. Com os cachorros!" Mariana levantou-se devagar, cada movimento uma agonia. Suas costas ardiam onde o chinelo havia encontrado a pele, e ela sentia um gosto metálico na boca, sangue de onde mordera a própria língua para não gritar. Aprendera que gritar apenas piorava as coisas. Caminhou até o quintal, carregando os baldes de plástico rachados que usava para buscar água. O poço ficava a uns 50 metros da casa, numa parte mais baixa do terreno, onde a vegetação do cerrado crescia mais densa. Era seu único momento de paz. Aqueles minutos sozinha, longe dos olhares cruéis e das mãos violentas. Enquanto puxava a água, Mariana permitiu-se chorar. As lágrimas desciam silenciosas por seu rosto magro e machucado, misturando-se com o suor e a poeira. Olhou para suas mãos, calejadas, com cicatrizes de queimaduras do fogão e cortes de quando quebrava alguma louça e era obrigada a juntar os cacos com as mãos nuas como punição. Tinha apenas 16 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira de sofrimento. Seus cabelos castanhos, que um dia foram sedosos como os da mãe, agora estavam sempre desarrumados e sem brilho. Seus olhos verdes, herança materna, haviam perdido a luz da infância e ganhado uma tristeza profunda que parecia não ter fim. "Porque a senhora me deixou, mãe?" sussurrou para o céu, como fazia todas as manhãs. "Por que não me levou junto?
O vento balançou as folhas do pequizeiro próximo ao poço, e por um momento Mariana imaginou ser a resposta de sua mãe. Uma carícia suave, um abraço que há tanto tempo não recebia. Mas a ilusão durou pouco. A voz estridente de Cleusa cortou o ar como uma navalha. Mariana, cadê essa água, sua preguiçosa? Rapidamente a menina encheu os baldes e retornou. A casa, tomando cuidado para não derramar nenhuma gota, já havia apanhado por isso antes. Na cozinha, encontrou Cleusa preparando o café da manhã. A mulher era bonita, isso Mariana não podia negar, mas sua beleza era fria, cruel. Tinha cabelos loiros oxigenados, sempre bem arrumados, e se pintava excessivamente mesmo para ficar em casa. Demora demais para fazer qualquer coisa, resmungou Cleusa, sem olhar para Mariana. Vai lavar essa louça e depois limpa a casa toda. Hoje a comadre Francisca vem almoçar aqui, e eu não quero que ela veja esta casa uma bagunça por sua causa. Mariana assentiu em silêncio e começou a lavar a louça na pia improvisada nos fundos da cozinha. A água fria fazia suas mãos tremerem, mas ela continuou o trabalho mecânico que conhecia tão bem. Enquanto esfregava os pratos encardidos, sua mente voava para longe dali. Pensava na escola, que havia abandonado no ano anterior, quando Cleusa decidiu que ela já sabia ler e escrever. Isso já bastava para uma menina como ela. Sentia falta dos livros, dos colegas, da professora Dona Helena, que sempre perguntava por que ela chegava com hematomas. Lembrava-se de quando Dona Helena tentou conversar com João sobre os machucados de Mariana. O homem inventou uma desculpa qualquer sobre a menina ser desajeitada e viver caindo. A professora não insistiu. Na cidade pequena, todos sabiam que era melhor não se meter em assuntos de família. Mariana. A voz de João fez a menina sobressaltar-se. O homem estava na porta da cozinha, cambaleando ligeiramente. Mesmo sendo apenas 8 da manhã, já estava alcoolizado. Vai no armazém do seu Joaquim buscar 1 quilo de açúcar e meio quilo de café. E não demora que se você demorar, vai apanhar dobrado. Entregou-lhe algumas moedas sujas e amassadas. Mariana secou rapidamente as mãos na saia rasgada e saiu de casa, aliviada por ter uma desculpa para sair daquele ambiente sufocante. A caminhada até o centro da cidadezinha levava cerca de 15 minutos. Mariana aproveitava cada segundo, respirando o ar puro da manhã e observando a vida que acontecia ao seu redor. Crianças brincavam nos quintais, mulheres estendiam roupas nos varais, homens seguiam para o trabalho nas fazendas vizinhas. Era um mundo normal, onde famílias pareciam se amar e se cuidar. Um mundo do qual ela se sentia completamente excluída. No armazém do seu Joaquim, um homem idoso e gentil sempre a tratava com carinho. Ele conhecera sua mãe e vez ou outra deslizava um doce ou uma bala para ela, sempre pedindo que não contasse para ninguém. "Como vai, menina?" perguntou seu Joaquim, notando os hematomas frescos em seus braços. Seus olhos se encheram de preocupação, mas ele sabia que perguntar diretamente poderia trazer problemas para a garota. "Vou bem, seu Joaquim", mentiu Mariana, entregando-lhe a lista. "Preciso de açúcar e café." O homem preparou o pedido em silêncio, mas quando entregou as compras, incluiu uma pequena barra de chocolate. "Leva isso aqui também", disse baixinho. "E lembra que se um dia precisar de alguma coisa..." Bem, sua mãe era uma boa pessoa. Ela não ia querer que você passasse por dificuldades. Mariana assentiu, emocionada pela gentileza inesperada, e guardou o chocolate debaixo da blusa. No caminho de volta, comeu pequenos pedaços, saboreando aquele momento raro de doçura em sua vida amarga. Ao chegar em casa, encontrou Cleusa arrumando a sala para receber a visita. A mulher tinha um sorriso no rosto, uma expressão que Mariana raramente via e que sempre significava que algo ruim estava por vir. "Ah, chegou", disse Cleusa, pegando as compras das mãos de Mariana. "Escuta bem o que eu vou te falar, sua desgraçada."
A comadre Francisca vai chegar daqui a pouco e você vai ficar quietinha no seu quarto. Não quero nem te ver, nem te ouvir. Se você aparecer por aqui ou fizer qualquer barulho, você vai ver só. Mariana foi para o quartinho minúsculo que dividia com alguns trastes velhos. Não tinha cama própria. Dormia num colchão fino e rasgado no chão. As paredes eram de madeira e tinha apenas uma pequena janela que dava para o quintal dos fundos. Deitou-se e ficou ouvindo as conversas que vinham da sala. Francisca era uma mulher fofoqueira que sempre trazia novidades da cidade. Naquele dia, falava animadamente sobre um homem que havia chegado recentemente à região. "Menina, você precisa conhecer o Antônio", dizia Francisca. "Homem bonito, trabalhador, viúvo há 2 anos. Comprou aquela propriedade na estrada que vai para Caldas Novas. Sabe qual é? Diz que vai plantar soja e criar gado." "Viúvo?" Cleusa parecia interessada. "Tem filhos?" "Não, não tem filhos. A mulher dele morreu de câncer, coitada. Ele deve ter uns 40 e poucos anos, bem conservado. E pelo que dizem, tem um bom dinheiro guardado." Mariana não deu muita atenção à conversa. Virou-se na direção da parede e tentou dormir um pouco, aproveitando que ninguém estava gritando com ela ou batendo nela. Seu corpo doía, sua alma doía, e ela se perguntava quantos anos mais conseguiria suportar aquela vida. O que ela não sabia era que aquela conversa, aparentemente sem importância, mudaria completamente o rumo de sua história. E que o homem chamado Antônio, que agora era apenas um nome sussurrado entre 2 mulheres na sala ao lado, em breve se tornaria sua salvação. 3 semanas se passaram desde a conversa entre Cleusa e Francisca, e a vida de Mariana continuava, seu curso doloroso e previsível. As manhãs começavam antes do sol nascer, com o barulho do galo no quintal e a voz áspera de Cleusa gritando ordens. As noites terminavam com ela encolhida no colchão fino, contando as estrelas pela pequena janela e sonhando com uma vida diferente. Naquela manhã de terça-feira, o céu estava carregado de nuvens escuras que prometiam chuva. Mariana havia terminado de alimentar as galinhas quando ouviu o barulho de uma caminhonete se aproximando. Veículos raramente paravam em sua casa. Apenas o caminhão do gás, uma vez por mês, e ocasionalmente algum vizinho em busca de João para beber cachaça. Pela fresta da janela da cozinha, observou um homem descer de uma Toyota Hilux azul. Era alto, tinha cabelos grisalhos bem cuidados e vestia uma camisa xadrez limpa e um jeans sem remendos. Suas botas de couro pareciam novas e ele carregava um chapéu de couro na mão direita. "Deve ser o tal do Antônio", murmurou para si mesma, lembrando-se da conversa que ouvira semanas antes. Cleusa apareceu na porta da frente como um raio, alisando os cabelos e ajeitando a blusa decotada que havia escolhido especificamente para aquela manhã. Nos últimos dias, andava se arrumando mais que o normal, sempre esperando visitas, uma desculpa que João, em sua embriaguez constante, não questionava. "Bom dia!" cumprimentou Cleusa com um sorriso radiante que Mariana nunca havia visto. "O senhor deve ser o Antônio que a Francisca tanto falou." "Bom dia, senhora", respondeu o homem, tirando o chapéu numa demonstração de educação que surpreendeu Mariana. Sua voz era grave, pausada, diferente dos gritos e palavrões que ecoavam constantemente naquela casa. "Sou Antônio Ferreira. A senhora Francisca me disse que vocês poderiam me ajudar com algumas informações sobre a região." "Claro, claro. Entre, por favor. Vou fazer um café fresquinho." Cleusa praticamente brilhava de animação. "Mariana!" gritou de repente, fazendo a menina sobressaltar. "Vem cá, rápido!" Mariana apareceu na porta da cozinha, tentando se esconder atrás do batente. Seus cabelos estavam presos num rabo de cavalo desalinhado e ela vestia uma saia velha e uma blusa.
que já havia sido branca, mas agora estava amarelada e com alguns furos. Vai buscar água fresca no poço para fazer o café, ordenou Cleusa rispidamente. E não demora. Quando Mariana passou pela sala carregando os baldes, Antônio a observou com atenção. Seus olhos, acostumados a avaliar gado e plantações, notaram imediatamente os hematomas nos braços da menina, a magreza excessiva, o jeito assustado com que ela caminhava rente às paredes. Sua filha perguntou para Cleusa, que havia se sentado no sofá de forma a mostrar as pernas. Enteada, respondeu rapidamente, como se a palavra deixasse um gosto ruim na boca. A filha do meu marido com a primeira mulher, uma menina difícil, sempre se machucando, sabe como é. Antônio não respondeu, mas continuou observando pela janela enquanto Mariana caminhava em direção ao poço. Havia algo naquele jeito frágil e assustado que o incomodava profundamente. Lembrava-se de bezerros maltratados que chegavam à sua fazenda, sempre magros, arredia, com aquele olhar que misturava medo e resignação. Meu marido está trabalhando na cidade hoje, mentiu Cleusa descaradamente. João estava, na verdade, dormindo a ressaca debaixo da mangueira no quintal, mas ela não queria que Antônio o visse naquele estado. Mas eu posso responder tudo o que o senhor quiser saber. Durante a próxima hora, Cleusa monopolizou a conversa, falando sobre si mesma, fazendo perguntas sobre a vida de Antônio, oferecendo ajuda com qualquer coisa que ele precisasse. O homem respondia educadamente, mas seus olhos voltavam constantemente para a janela, observando Mariana enquanto ela cuidava das tarefas do quintal. A menina parece muito magra, comentou Antônio durante uma pausa na conversa. Está doente? Ah, ela sempre foi assim, esquelética, respondeu Cleusa com um riso forçado. Come que nem um passarinho, não tem jeito, mas é forte, trabalha, o dia todo sem reclamar. Naquele momento, um grito vindo do quintal fez os dois se voltarem para a janela. João havia acordado e, ao ver Mariana estendendo roupas no varal, começou a gritar com ela por ter acordado ele com barulho. Sua maldita! Não consegue fazer nada sem fazer barulho! Berrava o homem, cambaleando em direção à menina. Vou te ensinar a respeitar quem está descansando. Antônio viu João erguer a mão para bater na garota e, sem pensar duas vezes, levantou-se da cadeira e saiu da casa. Cleusa correu atrás dele, desesperada para controlar a situação. João, nós temos visita! Gritou, tentando chamar a atenção do marido. João parou com a mão no ar, olhando confuso para o homem elegante que se aproximava. Mariana havia se encolhido próxima ao varal, esperando pelas pancadas que não vieram. Bom dia, disse Antônio, estendendo a mão para João. Sou Antônio Ferreira, seu vizinho da propriedade na estrada para Caldas Novas. João, ainda confuso, mas tentando parecer respeitável, apertou a mão do visitante. João Silva, desculpa aí, estava orientando a menina sobre o trabalho. Entendo, respondeu Antônio, mas seus olhos foram diretamente para Mariana, que ainda estava encolhida e tremendo. Você está bem, menina? Foi a primeira vez em anos que alguém perguntou diretamente sobre seu bem-estar. Mariana ergueu os olhos, surpresa, e encontrou o olhar gentil de Antônio. Por um momento, não soube o que responder. Ela está ótima. Cleusa se intrometeu rapidamente. Mariana volta para a cozinha e termina de lavar a louça. Mariana obedeceu, mas enquanto caminhava, sentiu os olhos de Antônio acompanhando cada passo seu. Havia algo naquele olhar que era diferente. Não era raiva, não era desprezo. Era algo que ela havia esquecido que existia. Compaixão. Na cozinha, fingiu estar ocupada com a louça, mas conseguia ouvir a conversa que continuava no quintal. Antônio fazia perguntas sobre a região, sobre agricultura, sobre criação de gado.
João, animado por ter encontrado alguém para conversar que não fosse sobre bebida, falava sobre os tempos em que trabalhara em fazendas antes de se entregar completamente ao álcool. Preciso de alguém para ajudar na minha propriedade, comentou. Antônio casualmente. Trabalho com gado e estou começando uma plantação de soja. Paga-se bem para quem sabe trabalhar. Os olhos de João brilharam. Há meses não conseguia trabalho fixo por causa da bebida e o dinheiro em casa estava sempre curto. Eu sei trabalhar com gado, disse animadamente. Trabalhei anos na fazenda do Coronel Sebastião antes de começar por conta própria. Imagino, respondeu Antônio diplomaticamente. Mas preciso de alguém confiável, que chegue cedo e trabalhe sóbrio. A conversa continuou por mais alguns minutos, mas Antônio deixou claro que primeiro queria conhecer melhor a região e as pessoas antes de tomar qualquer decisão sobre funcionários. Despediu-se educadamente, mas antes de sair, olhou mais uma vez na direção da cozinha, onde Mariana continuava lavando a mesma louça há 20 minutos. Foi um prazer conhecer vocês, disse colocando o chapéu. Talvez eu volte em breve. Cleusa praticamente o acompanhou até a caminhonete, oferecendo-se para mostrar a região, cozinhar para ele, ajudar com qualquer coisa. Antônio agradeceu educadamente e partiu, deixando uma nuvem de poeira na estrada de terra. Assim que o barulho do motor desapareceu, João voltou-se para Mariana com os olhos injetados de raiva. Por sua causa, quase perdi a chance de um trabalho, gritou aproximando-se dela, fazendo barulho quando eu estava descansando, me fazendo passar vergonha na frente de gente importante. As pancadas choveram mais forte que de costume. Cleusa não interferiu. Estava ocupada demais, planejando como conquistar Antônio para se importar com o que acontecia com a enteada. Naquela noite, deitada em seu colchão fino, Mariana tocou cuidadosamente os novos hematomas enquanto olhava, e pelas estrelas. Mas pela primeira vez em muito tempo, não estava pensando apenas na dor. Estava pensando no homem de olhos gentis que havia perguntado se ela estava bem. Não sabia explicar por quê, mas algo havia mudado naquela tarde. Uma semente minúscula de esperança havia sido plantada em seu coração ferido. Tão pequena que ela mal conseguia senti-la, mas real o suficiente para fazer com que, pela primeira vez em anos, ela adormecesse pensando no amanhã, ao invés de apenas suportando o hoje. Do lado de fora, na estrada escura, Antônio dirigia lentamente de volta para sua propriedade. Na cabeça, não conseguia tirar a imagem da menina assustada, dos hematomas em seus braços, do jeito como ela havia se encolhido, esperando pelas pancadas. Havia perdido a esposa 2 anos antes, e desde então sua vida havia se resumido ao trabalho e à solidão. Mas naquela tarde, pela primeira vez desde a morte de Carmen, sentira algo se mexer em seu peito. Não era paixão ou desejo, era algo muito mais profundo e urgente. Era o instinto de proteger alguém que claramente precisava de proteção. Os dias que se seguiram à visita de Antônio trouxeram mudanças sutis, mas significativas, na rotina da casa do Silva. Cleusa passou a acordar mais cedo para se arrumar, sempre esperando visitas, e João diminuiu ligeiramente o consumo de álcool, alimentando esperanças de conseguir trabalho na propriedade do vizinho próspero. Para Mariana, entretanto, as coisas pioraram. Cleusa, ansiosa para impressionar Antônio numa possível próxima visita, descarregava sua atenção na enteada com ainda mais violência. Se aquele homem voltar e vir essa casa uma bagunça por sua causa, você vai ver só o que te espera. Ameaçava constantemente. A menina passou a viver num estado de alerta constante. Cada barulho de motor na estrada fazia seu coração disparar. Cada imperfeição na casa se tornava motivo para pancadas preventivas. Cleusa havia desenvolvido uma obsessão por manter tudo impecável.
e Mariana era responsabilizada por qualquer grão de poeira que ousasse se assentar nos móveis velhos. "Você é uma desgraça!" gritava Cleusa numa manhã, depois de encontrar uma pequena mancha na mesa da cozinha. "Como vou receber visita importante com você sujando tudo?" O chinelo voou pelo ar, acertando o rosto de Mariana e deixando uma marca vermelha que arderia por dias. João, por sua vez, alternava entre momentos de esperança, quando falava sobre as possibilidades de trabalho, e explosões de raiva quando a bebida falava mais alto. "Aquele homem rico não vai querer saber de gente como a gente", murmurava em seus momentos mais lúcidos, antes de buscar consolação no fundo da garrafa. Foi numa quinta-feira chuvosa, 2 semanas depois do primeiro encontro, que Antônio retornou. Mariana estava no quintal, tentando proteger as galinhas da chuva, quando ouviu o barulho familiar da Hilux azul. Seu coração disparou, uma mistura de esperança e medo que ela não conseguia explicar. Desta vez, Antônio não aceitou o convite para entrar. Ficou na varanda, protegido da chuva, conversando com João sobre trabalho. Cleusa, frustrada por não conseguir mostrar os quitutes que havia preparado, mantinha-se próxima, tentando participar da conversa. "Estou precisando de alguém para cuidar dos animais", disse Antônio, observando discretamente Mariana pelo canto do olho. A menina havia se escondido atrás do tanque de lavar roupa, mas ele conseguia vê-la. "Começaria como meio período, para ver como a pessoa se adapta." João se animou imediatamente. "Eu entendo de gado, seu Antônio. Trabalhei anos com isso." "Imagino", respondeu Antônio, mas continuava observando Mariana. "Mas preciso também de alguém para cuidar da casa. Fazer limpeza, cozinhar. Minha propriedade é grande, e desde que minha esposa morreu, tenho tido dificuldades para manter tudo em ordem." Cleusa se adiantou como um raio. "Eu posso ajudar com isso. Sei cozinhar muito bem, a casa fica sempre impecável." "É uma possibilidade", disse Antônio diplomaticamente. "Mas preciso de alguém que more lá, que esteja disponível o tempo todo. É trabalho pesado, de segunda a segunda." O comentário fez Cleusa hesitar. Ela queria impressionar Antônio, mas não estava disposta a deixar sua própria casa e seu conforto, por mais precário que fosse, para trabalhar como doméstica. "A Mariana poderia ir", sugeriu João de repente, numa inspiração que surpreendeu a todos. "Ela trabalha bem, não reclama de nada, e assim não atrapalharia a rotina aqui de casa." Antônio fingiu considerar a ideia, mas internamente sentiu um alívio profundo. Era exatamente o que esperava que acontecesse. "É uma possibilidade interessante", disse, olhando diretamente para onde Mariana estava escondida. "Mas primeiro preciso conversar com ela. Mariana, você pode vir aqui, por favor?" A menina hesitou, olhando para Cleusa em busca de permissão. A madrasta acenou impaciente, ansiosa para se livrar da enteada e ao mesmo tempo impressionar o vizinho rico. Mariana aproximou-se, lentamente, mantendo a cabeça baixa. Estava molhada da chuva, seus cabelos grudados no rosto, e tremia ligeiramente. Não sabia se de frio ou de nervosismo. "Olhe para mim", disse Antônio com gentileza. "Não precisa ter medo." Quando Mariana ergueu os olhos, Antônio pôde ver claramente os hematomas novos em seu rosto, a marca deixada pelo chinelo de Cleusa. Sua mandíbula se contraiu de raiva, mas ele manteve a voz calma. "Você gostaria de trabalhar na minha propriedade? Seria responsável por cuidar da casa, cozinhar, ajudar com os animais. Em troca, teria um quarto próprio, comida garantida e um salário." Mariana não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Um quarto próprio, comida garantida. Parecia bom demais para ser verdade. Olhou rapidamente para Cleusa e João, tentando entender se era uma pegadinha. "Ela aceita", respondeu João antes que Mariana pudesse falar. "Quando ela pode começar?" "Se ela concordar", disse Antônio, enfatizando as palavras. "Pode vir comigo hoje mesmo."
tenho roupas e tudo mais que ela vai precisar. Cleusa não conseguiu esconder o alívio. Livrar-se de Mariana significava menos trabalho para ela e mais chances de conquistar Antônio sem a presença incômoda da enteada. É uma ótima oportunidade para ela, disse Cleusa com falsa preocupação. Mariana agradece ao seu Antônio pela generosidade. Obrigada, senhor, sussurrou Mariana, ainda sem conseguir processar completamente o que estava acontecendo. Então está decidido, disse Antônio. Vou esperá-la na caminhonete enquanto ela pega suas coisas. As coisas de Mariana cabiam numa sacola plástica pequena. 2 mudas de roupa velhas, uma escova de dente gasta e um pequeno terço que havia sido de sua mãe. Não tinha mais nada no mundo além disso. Enquanto arrumava seus pertences, Cleusa entrou no quarto com um sorriso malicioso. Finalmente você vai ser útil para alguma coisa, disse com veneno na voz. Mas escuta bem, se você fizer qualquer coisa que prejudique as chances do seu pai trabalhar para aquele homem, você vai ver só quando voltar aqui. E se eu não voltar? Perguntou Mariana numa coragem súbita que a surpreendeu. Cleusa riu cruelmente. Você vai voltar, sim. Gente como você sempre volta. E quando isso acontecer, vai apanhar em dobro por ter ousado me responder. Mariana terminou de arrumar suas coisas em silêncio. Sabia que Cleusa provavelmente estava certa. Que chances uma menina de 16 anos, sem estudo, sem família que a quisesse, teria de realmente escapar daquela vida? Mas quando saiu de casa carregando sua sacola e viu Antônio esperando pacientemente, na caminhonete com um sorriso gentil no rosto, sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Pronta? Perguntou ele quando ela se aproximou da caminhonete. Sim, senhor, respondeu Mariana, ainda sem conseguir acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Pode me chamar de Antônio, disse ele, ajudando-a a subir no veículo. E não precisa me tratar de senhor. Vamos trabalhar juntos, somos parceiros agora. Enquanto a caminhonete se afastava da casa, Mariana olhou pela janela e viu Cleusa e João acenando na varanda. Não sentiu saudade, não sentiu tristeza pela despedida. Pelo contrário, a cada metro que se distanciavam daquela casa, sentia como se um peso gigantesco estivesse sendo retirado de seus ombros. Nervosa? Perguntou Antônio, notando que ela tremia. Um pouco, admitiu Mariana. Faz muito tempo que não saio desta região. É normal ficar nervosa, disse Antônio com compreensão. Mudanças sempre assustam, mesmo quando são para melhor. Mas quero que você saiba que na minha casa você será tratada com respeito. Ninguém vai gritar com você ou machucá-la. Mariana o olhou surpresa. Como ele sabia sobre os maus tratos? Será que era tão óbvio assim? Não precisa falar sobre isso agora, continuou Antônio, como se lesse seus pensamentos. Quando você estiver pronta, se quiser conversar, eu estarei aqui para escutar. Por enquanto, vamos focar no futuro. A propriedade de Antônio ficava a cerca de 15 quilômetros da casa dos Silva, mas para Mariana parecia estar em outro mundo. Quando chegaram ao portão de madeira pintado de verde, ela viu uma placa que dizia Fazenda São Francisco. O caminho de entrada era de terra batida, ladeado por árvores frondosas e pasto verdinho, onde algumas vacas pastavam tranquilamente. A casa era grande, de alvenaria, pintada de branco com detalhes azuis. Tinha uma varanda ampla com cadeiras de balanço e vasos de flores bem cuidados. Aos fundos, Mariana podia ver um curral organizado, um galinheiro maior que sua antiga casa inteira e uma horta que parecia produzir de tudo. É aqui, disse Antônio, estacionando em frente à casa. Bem-vinda ao seu novo lar. Novo lar. As palavras ecoaram na mente de Mariana como uma música. Fazia tanto tempo que não tinha um lar de verdade, apenas uma casa onde era tolerada. Antônio mostrou-lhe toda a propriedade.
A casa tinha 4 quartos, 2 banheiros completos, luxo inimaginável para quem sempre tomou banho numa bacia no quintal. Uma cozinha moderna com fogão a gás e geladeira, sala ampla com televisão e até mesmo uma pequena biblioteca. Este será seu quarto, disse, abrindo a porta do menor dos quartos. Mesmo assim, era maior que qualquer lugar onde Mariana já havia dormido. Tinha uma cama de solteiro com colchão firme, um guarda-roupa pequeno mas funcional, uma mesa que podia servir de penteadeira e uma janela que dava vista para a horta. Meu? Perguntou Mariana, ainda não conseguindo processar. Seu, confirmou Antônio. Com chave, para você ter privacidade. Ninguém entra aqui sem sua permissão. Mariana sentou-se na cama e passou a mão pelo colchão limpo. Era macio, cheirava... Bem, havia lençóis brancos dobrados em cima, uma colcha colorida e até mesmo um travesseiro com fronha. Vou deixar você se acomodar, disse Antônio. Quando estiver pronta, me procure na cozinha. Vamos conversar sobre a rotina e fazer o jantar juntos. Você sabe cozinhar? Sei sim, respondeu Mariana. Cozinho desde pequena. Ótimo. Então, vamos preparar algo gostoso para comemorar sua chegada. Quando Antônio saiu e fechou a porta, Mariana ficou sozinha pela primeira vez em anos, sem medo de alguém entrar gritando ou batendo. Olhou ao redor do quarto, que agora era seu, e pela primeira vez desde a morte de sua mãe, permitiu-se chorar lágrimas de alívio. Não sabia o que o futuro lhe reservava, não sabia se aquela generosidade toda era real ou se havia alguma pegadinha, escondida, mas naquele momento sentada numa cama que era sua, num quarto que era seu, numa casa onde ninguém a xingaria ou bateria nela, Mariana sentiu algo que havia esquecido que existia. Paz. Lá fora, Antônio preparava café e pensava em como seria cuidar daquela menina ferida que o destino havia colocado em seu caminho. Não sabia exatamente por que havia tomado aquela decisão impulsiva, mas tinha certeza de uma coisa: não permitiria que mais ninguém machucasse Mariana. Não enquanto ela estivesse sob sua proteção. Os primeiros raios de sol entravam pela janela do quarto de Mariana quando ela acordou, desorientada. Por alguns segundos, não conseguiu lembrar onde estava. A ausência de gritos, o silêncio pacífico da manhã e o colchão confortável sob seu corpo pareciam parte de um sonho muito real. Então, a memória voltou. Estava na fazenda São Francisco, longe de Cleusa e João, longe das pancadas e humilhações. Levantou-se cuidadosamente, ainda não acostumada com a liberdade de se mover sem medo. Pela janela, podia ver Antônio no curral, cuidando do gado. Mesmo de longe, notava a diferença na forma como ele se movia, sem a agressividade de João, sem a pressa irritada de quem está sempre procurando motivos para explodir. No banheiro, Mariana se permitiu um luxo que há anos não experimentava. Um banho demorado com água quente. A casa tinha chuveiro elétrico, e ela ficou embaixo da água morna, deixando que lavasse não apenas a sujeira, mas simbolicamente todos os anos de sofrimento. Quando saiu, encontrou roupas limpas dobradas na cama. Um vestido simples, mas bonito, de tecido macio e cor azul clara, e uma calcinha nova ainda com etiqueta. Vestiu-se lentamente, admirando como as roupas serviam perfeitamente. Como Antônio havia conseguido acertar seu tamanho, olhou-se no pequeno espelho do quarto e quase não se reconheceu. Limpa, com roupas decentes, seus cabelos soltos e brilhantes após o banho, parecia uma pessoa completamente diferente. Na cozinha, encontrou Antônio preparando o café da manhã. Ele usava uma camisa xadrez vermelha e jeans limpo, e seus cabelos grisalhos estavam penteados. Havia uma mesa posta para 2 pessoas, algo que Mariana não via desde a morte de sua mãe. Bom dia, disse ele, virando-se com um sorriso. Dormiu? Bem. Muito bem, senhor. Digo Antônio, corrigiu-se rapidamente.
Obrigada pelas roupas. Como o senhor sabia o tamanho? Tenho experiência avaliando tamanhos, respondeu com simplicidade. E ontem, quando você estava no quintal, deu para ter uma ideia aproximada. Ficaram boas? Ficaram perfeitas, disse Mariana, tocando o tecido do vestido com admiração. Fazia anos que eu não tinha uma roupa nova. Antônio sentiu o peito apertar com o comentário, mas manteve a expressão tranquila. Sente-se, vamos tomar café. Juntos. Depois vou mostrar qual será a sua rotina aqui. O café da manhã foi uma experiência surreal para Mariana. Pão francês fresquinho, manteiga, queijo, leite, café com açúcar à vontade. Luxos que ela havia esquecido que existiam. Antônio conversava de forma natural, contando sobre a fazenda, sobre os animais, sobre seus planos para a plantação de soja. A propriedade tem 200 hectares, explicava ele. Metade está dedicada ao gado, a outra metade vou plantar soja na próxima estação. Tenho 60 cabeças de gado, um rebanho pequeno, mas de boa qualidade. Suas principais responsabilidades serão cuidar da casa, preparar as refeições e me ajudar com os animais quando necessário. Posso dar conta de tudo isso, garantiu Mariana, ansiosa para mostrar que valia a chance que estava recebendo. Sempre trabalhei muito. Não tenho dúvida, disse Antônio, observando as mãos calejadas da menina. Mas aqui as coisas vão ser diferentes. Você vai ter horários definidos, tempo para descansar, finais de semana livres, e se alguma vez não conseguir fazer alguma coisa ou cometer algum erro, ninguém vai gritar com você ou machucá-la. Mariana parou de comer e o olhou com surpresa. Por que o senhor está sendo tão gentil comigo? A pergunta pegou Antônio desprevenido. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, mexendo o café enquanto organizava os pensamentos. Porque você merece ser tratada com gentileza, disse finalmente. Porque é uma pessoa, e pessoas merecem respeito e dignidade. E porque... Fez uma pausa. Porque perdi minha esposa há 2 anos, e desde então esta casa ficou muito vazia e triste. Talvez você possa trazer um pouco de vida de volta para cá. A sinceridade na voz de Antônio tocou profundamente Mariana. Ela viu nos olhos dele uma tristeza que reconhecia, a dor de quem perdeu alguém importante. Era diferente da sua dor, que vinha dos maus tratos, mas era dor mesmo assim. Como ela era? Perguntou suavemente. Sua esposa. O rosto de Antônio se iluminou com a lembrança. Carmen era luz pura. Ria muito, cantarolava enquanto cozinhava, cuidava de tudo e de todos como se fossem sua família. Quando ficou doente... Sua voz falhou um pouco. Quando ficou doente, continuou sorrindo até o final. Dizia que não queria me deixar com lembranças tristes dela. Ela parece ter sido uma pessoa especial, disse Mariana. Era, e você sabe o que ela me diria se estivesse aqui hoje? Antônio olhou diretamente nos olhos verdes da menina. Ela diria que encontrar você não foi coincidência. Carmen sempre acreditou que as pessoas chegam à nossa vida quando precisamos delas e quando elas precisam da gente. Após o café, Antônio mostrou a Mariana toda a rotina da casa. A cozinha era bem equipada, com fogão de 6 bocas, forno grande, geladeira espaçosa e todos os utensílios que ela poderia precisar. Havia uma despensa bem abastecida, com latas de conserva, arroz, feijão, açúcar, farinha, mais comida do que Mariana havia visto em toda a sua vida. Não precisa economizar, explicou Antônio, notando o olhar maravilhado dela. Faça comida boa, variada. Se faltar alguma coisa, é só me avisar que compro na cidade. Ele mostrou também como funcionava a máquina de lavar roupa, outro luxo, que Mariana nunca havia imaginado ter acesso, e explicou que ela não precisava lavar à mão como sempre fizera. Os quartos de hóspedes só precisam ser limpos uma vez por semana, continuou a explicação. Meu quarto e o banheiro, uma limpeza básica diária é suficiente.
A sala e a cozinha você vai usar também, então organize do jeito que achar. Melhor. No curral, Antônio apresentou-a ao gado. Eram animais bonitos, bem cuidados, muito diferentes das poucas vacas magras que havia visto na região. Explicou como funcionava a ordenha, que deveria ser feita 2 vezes ao dia, e como preparar a ração. Você já lidou com animais antes? Perguntou. Sim, sempre cuidei das galinhas em casa, respondeu Mariana. E quando era pequena, antes da minha mãe morrer, meu avô tinha algumas vacas. Ele me ensinava a ordenhar. Ótimo. Então, vai se adaptar. Rapidamente. No galinheiro, Mariana se encantou com a quantidade e qualidade das aves. E via galinhas poedeiras, alguns galos vistosos e até mesmo alguns patos num pequeno lago artificial. Tenho cerca de 50 galinhas, explicou Antônio. Produzem ovos suficientes para nosso consumo e ainda sobra para vender na cidade. Os patos são mais por prazer. Carmen adorava vê-los nadando. Durante toda a manhã, Mariana absorveu cada informação, cada detalhe. Sua mente, acostumada a memorizar ordens para evitar castigos, agora trabalhava para assimilar conhecimentos que a ajudariam a se manter naquele lugar maravilhoso. Na hora do almoço, Antônio sugeriu que ela preparasse alguma coisa simples para testarem a parceria na cozinha. Mariana escolheu fazer arroz, feijão, um frango ensopado e uma salada. Pratos que sabia fazer bem. Enquanto cozinhava, sentiu-se observada. Antônio estava sentado à mesa lendo um jornal, mas de vez em quando erguia os olhos para acompanhar o trabalho dela. Não era o olhar fiscalizador e crítico a que estava acostumada. Era um olhar de interesse genuíno, como se ele realmente se importasse com o que ela estava fazendo. Posso ajudar em alguma coisa? Perguntou ele quando viu que ela estava cortando. Os legumes. Não precisa, respondeu Mariana automaticamente. Eu dou conta. Não perguntei se você dava conta, disse Antônio com gentileza. Perguntei se posso ajudar. São coisas diferentes. A observação fez Mariana parar e pensar. Era mesmo diferente. Cleusa sempre perguntava se ela dava conta, como uma ameaça velada do que aconteceria se não conseguisse. Antônio estava oferecendo ajuda genuína. Pode descascar as batatas? Pediu timidamente. Antônio levantou-se e ficou ao lado dela na pia, descascando batatas enquanto conversavam sobre amenidades. Era a primeira vez na vida de Mariana que alguém a ajudava nas tarefas domésticas sem reclamar ou fazer parecer que estava fazendo um favor imenso. O almoço ficou delicioso. Antônio elogiou cada prato. Disse que fazia tempo que não comia uma refeição tão saborosa. Mariana corou com os elogios. Também fazia tempo que não recebia reconhecimento por seu trabalho. À tarde vou para o pasto verificar o gado, disse Antônio. Você pode descansar, dar uma volta pela propriedade, se acostumar com o lugar. Não precisa trabalhar o tempo todo. Mas eu posso limpar a casa, lavar a louça. A louça nós lavamos juntos agora, interrompeu Antônio. E a casa já está limpa. Descanse um pouco, Mariana. Você passou anos trabalhando sem descanso. Agora pode se permitir algumas horas de paz. Enquanto Antônio saía para o campo, Mariana ficou sozinha na casa pela primeira vez. Caminhou pelos cômodos, admirando a decoração simples, mas aconchegante. Na sala, havia fotos de Antônio com uma mulher bonita de sorriso alegre, certamente Carmen. Elas pareciam felizes juntas, cúmplices. Na pequena biblioteca, descobriu livros de agricultura, alguns romances e até uma coleção de poesias. Pegou um dos livros, fazia meses que não lia nada, e se acomodou na poltrona da sala. Estava tão concentrada na leitura que não percebeu quando Antônio retornou. Ele a encontrou dormindo na poltrona, o livro aberto no colo, uma expressão de paz no rosto que contrastava drasticamente com a tensão que sempre carregava. Cuidadosamente, cobriu-a com uma manta e continuou suas atividades em silêncio. Quando
Mariana acordou, já estava escurecendo e ela encontrou Antônio na cozinha preparando café. Desculpa, eu adormeci, disse, levantando-se rapidamente. Devia estar preparando o jantar. Não precisa se desculpar por descansar, disse Antônio. E o jantar podemos fazer juntos. Que tal se preparássemos algo simples hoje? Fizeram sanduíches e uma sopa de legumes, conversando sobre os livros da biblioteca, sobre a vida na fazenda, sobre planos para melhorar a horta. Era uma conversa normal, cotidiana, do tipo que Mariana não tinha há anos. Quando chegou a hora de dormir, Antônio a acompanhou até a porta do quarto. Mariana, disse ele, quero que você saiba que pode confiar em mim. Se precisar de alguma coisa, se tiver medo, se quiser conversar sobre qualquer assunto, pode me procurar. Sua segurança e seu bem-estar são importantes para mim. Por quê? Perguntou ela mais uma vez. Por que se importa comigo? Antônio pensou por um momento antes de responder. Porque quando perdi Carmen, pensei que nunca mais teria propósito na vida além do trabalho. Mas cuidar de você, ver você segura e feliz, me dá uma razão para acordar de manhã que não seja apenas a obrigação. Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas pela primeira vez em anos eram lágrimas de gratidão, não de dor. Boa noite, Antônio, disse suavemente. Boa noite, minha filha. A palavra filha ecoou no coração de Mariana enquanto ela se preparava para dormir. Fazia tanto tempo que alguém se referia a ela com carinho, que alguém a tratava como família de verdade. Naquela noite, enquanto se aconchegava na cama limpa e confortável, Mariana olhou pela janela para as estrelas e, pela primeira vez desde a morte de sua mãe, sentiu que talvez o mundo não fosse um lugar completamente cruel. Talvez ainda houvesse pessoas boas, talvez ainda houvesse esperança. E pela primeira vez, em 8 anos, adormeceu sorrindo. 6 meses haviam se passado desde que Mariana chegara à fazenda São Francisco, e a transformação era notável. A menina esquelética e assustada havia dado lugar a uma jovem mulher de 18 anos. Ela havia completado aniversário no mês anterior, numa festa pequena mas carinhosa que Antônio organizara, com bochechas rosadas, cabelos brilhantes e, principalmente, um sorriso que agora aparecia com frequência. A rotina da fazenda havia se estabelecido naturalmente. Mariana acordava às 6 da manhã, não por obrigação ou medo, mas porque gostava de ver o nascer do sol pela janela de seu quarto. Preparava o café enquanto Antônio cuidava da primeira ordenha do dia e tomavam a refeição juntos, conversando sobre os planos para o dia. Ela havia se tornado uma excelente cozinheira, experimentando receitas novas que encontrava nos livros de culinária que Antônio comprara especialmente para ela. A casa sempre cheirava a comida gostosa, e o homem havia ganhado alguns quilos, algo que ele atribuía alegremente aos cuidados de Mariana. Você está me mimando demais, brincava ele enquanto repetia o prato de estrogonofe que ela havia preparado. Vou ficar gordo e preguiçoso. O senhor estava muito magro quando cheguei aqui, respondia Mariana rindo. A Carmen certamente não aprovaria ver o senhor se descuidando assim. A menção ao nome de Carmen não causava mais tristeza. Com o tempo, Antônio havia compartilhado muitas histórias sobre a esposa, e Mariana sentia como se a conhecesse. Às vezes, quando cozinhava ou cuidava da casa, imaginava Carmen ali, aprovando seus cuidados com o marido que ela havia deixado. A relação entre eles havia evoluído naturalmente para algo parecido com pai e filha. Antônio a chamava de minha filha, e ela havia começado a chamá-lo de pai nos momentos mais carinhosos, sempre seguido de um rubor nas bochechas e um pedido de desculpas pela ousadia. Não precisa se desculpar, dizia ele sempre. Me orgulho de você me ver assim. Mariana havia retomado os estudos através de um curso supletivo por correspondência que Antônio insistira em pagar. Nas noites depois do jantar,
Ele a ajudava com as matérias mais difíceis, pacientemente explicando matemática e história, enquanto ela absorvia tudo com a sede de conhecimento de quem havia sido privada da educação. "Você é muito inteligente", comentava ele quando ela resolvia um problema particularmente complexo. "Poderia ser qualquer coisa que quisesse ser." "Quero ser feliz", respondia Mariana simplesmente. "Pela primeira vez na vida, sei o que é ser feliz." A fazenda prosperava sob os cuidados compartilhados. Antônio havia contratado 2 peões para ajudar com o gado e a plantação, mas a casa era território exclusivo de Mariana. Ela havia transformado cada canto, adicionando flores, reorganizando móveis, trazendo vida e cor para os ambientes. O jardim era seu orgulho especial. Havia plantado rosas, gerânios, margaridas e várias outras flores que tornavam a propriedade ainda mais bonita. Antônio costumava dizer que Carmen ficaria encantada com as flores, pois sempre sonhara em ter um jardim assim. Foi numa tarde de setembro, enquanto Mariana regava as plantas, que eles receberam visitas inesperadas. O barulho de uma caminhonete velha fez os dois se olharem com surpresa. Não esperavam ninguém. Da Toyota descascada, desceram João e Cleusa, visivelmente desconfortáveis, mas tentando parecer cordiais. Mariana sentiu seu estômago se contrair, de medo e nervosismo. Fazia meses que não os via, e a diferença entre sua aparência atual e a de antes era gritante. "Boa tarde", cumprimentou João, tirando o chapéu sujo. "Viemos ver como está a Mariana." Antônio se posicionou instintivamente entre eles e Mariana, que havia se encolhido ligeiramente ao ver os antigos algozes. "Boa tarde", respondeu friamente. "Mariana está muito bem." Cleusa observava a enteada com uma mistura de inveja e ressentimento. A menina que havia deixado sua casa estava irreconhecível, bonita, bem vestida, com aparência saudável e confiante. "Nossa, como você mudou, Mariana", disse Cleusa com falsa doçura. "Está até parecendo moça rica." "Ela está bem cuidada", disse Antônio, a voz carregada de um aviso sutil, como toda jovem deveria estar. João mexia-se desconfortavelmente. A verdadeira razão da visita era o dinheiro. Eles haviam passado meses esperando que Antônio os contratasse. Mas isso nunca acontecera. Agora, desesperados, vinham tentar algum tipo de chantagem emocional. "A menina faz falta em casa", mentiu João. "A Cleusa tem tido dificuldades para dar conta de tudo sozinha." "Imagino", disse Antônio secamente. Afinal, Mariana fazia todo o trabalho mesmo. A observação cortante fez Cleusa corar de raiva, mas ela tentou manter a compostura. "Bem, viemos buscar ela", anunciou. "É nossa família e queremos ela de volta." O silêncio que se seguiu foi tenso. Mariana sentiu o coração disparar de pânico. Seria obrigada a voltar? Antônio permitiria que a levassem? "Mariana é maior de idade", disse Antônio calmamente. "Ela decide onde quer viver." Todos os olhos se voltaram para a jovem, que respirou fundo antes de falar. "Eu não quero voltar", disse com uma firmeza que surpreendeu a todos, inclusive ela mesma. "Aqui é minha casa agora." "Sua casa?", explodiu Cleusa. "Você é uma empregada doméstica, sua ingrata. Acha que esse homem se importa realmente com você?" "Eu me importo com ela", interrompeu Antônio, a voz baixa, mas carregada de autoridade. "Me importo como um pai se importa com uma filha, e como pai, não vou permitir que vocês a machuquem novamente." "Pai?", João deu uma risada amarga. "Você não é pai dela, o pai dela sou eu." "Pai?", a voz de Mariana tremeu de emoção contida. "O senhor nunca foi meu pai. Um pai protege, cuida, ama. O senhor só me machucou, me humilhou, permitiu que eu fosse espancada todos os dias. Você sempre foi uma menina difícil", resmungou João, claramente desconfortável com a confrontação. "Difícil?",
Mariana deu um passo à frente, anos de raiva finalmente encontrando voz. Eu tinha 8 anos quando minha mãe morreu. Era uma criança que precisava de cuidado e carinho, e vocês me transformaram numa escrava. Me batiam por qualquer coisa, me humilhavam, me faziam sentir que eu não valia nada. Nós te demos teto e comida, rebateu Cleusa. Vocês me deram sobras, disse Mariana, a voz ficando mais forte. Dormia no chão, comia restos, trabalhava como adulta sendo criança. E agora querem que eu seja grata? Antônio observava a cena com orgulho e dor misturados. Orgulho por ver Mariana finalmente se defendendo, dor por imaginar tudo que ela havia passado durante todos aqueles anos. Chega, disse ele firmemente. Vocês não são bem-vindos aqui. Mariana é adulta e escolheu ficar. Respeitem a decisão dela. Isso não vai ficar assim, ameaçou João. Vamos à polícia, vamos à justiça. Essa menina é nossa responsabilidade. Façam isso, disse Antônio calmamente. Vão à polícia. Contem para eles como cuidaram da Mariana. Tenho certeza de que vão se interessar muito pelas cicatrizes que ela ainda carrega, pelos anos de maus tratos documentados pelos vizinhos. A ameaça velada fez João e Cleusa se entreolharem nervosamente. Eles sabiam que uma investigação só traria problemas para eles. Vamos embora, João, murmurou Cleusa, percebendo que não conseguiriam nada ali. Enquanto eles se dirigiam para a caminhonete, Cleusa não resistiu a um último golpe baixo. Você vai se arrepender, Mariana, gritou. Quando ele se cansar de você, quando encontrar uma mulher de verdade, você vai ver onde vai parar. Gente como você sempre volta para o lugar de onde saiu. As palavras atingiram Mariana como um soco no estômago. Mesmo depois de meses de segurança e carinho, a insegurança ainda estava lá, escondida. E se Cleusa estivesse certa? E se Antônio realmente se cansasse dela? Antônio percebeu o impacto das palavras cruéis no rosto de Mariana. Quando a caminhonete desapareceu na estrada, ele se voltou para ela com expressão preocupada. Mariana, e se ela estiver certa? Sussurrou a jovem, as lágrimas começando a descer. E se o Senhor se cansar de mim? E se eu for só um peso na sua vida? Antônio se aproximou e, pela primeira vez desde que ela chegara, a envolveu num abraço paternal. Escute bem o que vou te dizer, disse ele, a voz firme, mas carinhosa. Você não é um peso. Você é a maior bênção que recebi depois da morte da Carmen. Você trouxe vida de volta para esta casa, alegria de volta para minha vida. Mas eu não sou realmente sua filha, soluçou Mariana contra o peito dele. Família não é só sangue, respondeu Antônio, acariciando os cabelos dela. Família é amor, cuidado, proteção. E eu te amo como filha, Mariana, como a filha que Carmen e eu nunca pudemos ter. Eles ficaram assim por alguns minutos, pai e filha não por sangue, mas por escolha e amor. Quando Mariana se acalmou, Antônio a levou para dentro de casa. Tenho uma coisa importante para te dizer, disse ele, sentando-se ao lado dela no sofá. Há algumas semanas procurei um advogado na cidade. Mariana o olhou com curiosidade e um pouco de apreensão. Quero te adotar, oficialmente, continuou Antônio. Sei que você já é maior de idade, mas é possível fazer uma adoção civil. Quero que você seja minha filha, não só no coração, mas também nos papéis. Quero que tenha meu nome, minha proteção legal, minha herança. A surpresa deixou Mariana sem palavras por alguns momentos. O senhor quer mesmo me adotar? Perguntou com a voz embargada. Quero, confirmou Antônio. Se você aceitar, claro. Mariana Ferreira tem um som bonito, não acha? As lágrimas voltaram aos olhos de Mariana, mas agora eram lágrimas de felicidade pura. Eu aceito, sussurrou. Eu aceito ser sua filha de verdade. 3 meses depois, numa cerimônia simples no cartório da cidade, Mariana Silva se tornou oficialmente Mariana Ferreira.
Estavam presentes apenas eles dois e as testemunhas necessárias, mas para Mariana era como se fosse o casamento mais grandioso do mundo. Na volta para casa, eles pararam no cemitério da cidade. Antônio havia trazido flores para colocar no túmulo de Carmen. Trouxe alguém para te conhecer, disse ele, falando com a lápide como se a esposa pudesse ouvi-lo. Nossa filha, Mariana, tenho certeza de que vocês se dariam muito bem. Mariana se ajoelhou ao lado do túmulo e colocou sua própria flor, uma rosa do jardim que ela mesma havia cultivado. Obrigada por ter amado tanto o papai, sussurrou. Obrigada por ter feito dele o homem maravilhoso que me salvou. Vou cuidar bem dele, prometo. Naquela noite, durante o jantar comemorativo que Mariana havia preparado, os dois conversavam sobre o futuro. Estou pensando em expandir a criação, comentou Antônio, e talvez construir uma casa menor perto do lago para quando eu ficar velho demais para cuidar da casa grande. O senhor não vai ficar velho, disse Mariana rindo, e mesmo que fique, eu vou estar aqui para cuidar do senhor. E se você se casar? Perguntou Antônio com um sorriso maroto. Já reparei como o filho do veterinário olha para você quando vem aqui. Mariana corou intensamente. Pai, eu não penso nisso. Deveria pensar, disse Antônio carinhosamente. Você é uma jovem linda, inteligente, com a vida toda pela frente. Merece ser amada e ser feliz. Eu já sou feliz, respondeu Mariana sinceramente. Pela primeira vez na vida, sei o que é ter uma família de verdade. Naquela noite, antes de dormir, Mariana se olhou no espelho do seu quarto. A menina, assustada e machucada, havia desaparecido completamente. Em seu lugar estava uma jovem mulher confiante, amada, com um futuro brilhante pela frente. Pegou a certidão de adoção que estava em cima da cômoda e leu mais uma vez. Mariana Ferreira, filha de Antônio Ferreira. As palavras pareciam mágicas. Olhou pela janela para as estrelas, como fazia todas as noites, desde criança, mas agora não era mais para suplicar por socorro ou questionar por que sofria tanto. Agora era para agradecer. Obrigada, mãe, sussurrou para o céu. Obrigada por ter mandado o papai para me salvar. Finalmente encontrei meu lugar no mundo. E com um sorriso no rosto, Mariana Ferreira, filha amada, jovem com futuro, sobrevivente, que se tornara vencedora, adormeceu em sua cama quentinha, em sua casa segura, envolvida pelo amor incondicional de quem escolhera ser sua família. A menina que um dia fora agredida sem parar havia encontrado não apenas salvação, mas uma nova vida cheia de amor, dignidade e infinitas possibilidades. E o viúvo solitário havia descoberto que o coração tem capacidade infinita para amar novamente, de formas diferentes, mas igualmente profundas. Juntos, eles haviam curado as feridas um do outro e construído uma família verdadeira, provando que nem sempre a família está no sangue. Às vezes, está na escolha de amar e cuidar incondicionalmente.